Salve Direita Minas, meu nome é Jadir Figueiredo, eu sou um dos coordenadores da Direita Minas. A gente está aqui nesse primeiro programa para o canal do YouTube da Direita Minas, com o Júnior Amaral e com a Fernanda Salles. Eles vão estar se apresentando e falando um pouquinho dessa nossa ideia deste canal, beleza? Fernandinha. E aí pessoal, como bem apresentou o Jadir, eu sou Fernanda Salles, membro do Direita Minas, sou jornalista e a nossa ideia do canal aqui é poder transmitir para vocês um pensamento à direita. E a gente vai estar aqui fazendo discussões, levando assuntos importantes para vocês, então fiquem ligados aí que vem muita coisa bacana no canal. Bom pessoal, eu sou o Júnior Amaral, sou coordenador da Direita Minas, sou cabo da Polícia Militar e a ideia do canal a princípio é debater temas de relevância, né, da sociedade, temas atuais, mas que principalmente traga a realidade à tona e não toda essa maquiagem que a gente vê quando se trata de notícias de um modo geral, que vem por esse filtro da mídia, né? Eu queria que vocês falassem pra galera, hoje pode ou não ter arma de fogo no Brasil? Na prática não pode, né? Teoricamente, o que a esquerda gosta muito de usar é que o Estatuto do Desarmamento não proibiu a comercialização das armas de fogo, mas a gente sabe que é subjetivo a questão. Hoje, para um cidadão comum, um cidadão de bem, um pai de família, ter uma arma de fogo é praticamente impossível, né? O que é colocado é que se for necessário que ele tenha, se ele cumprir aí alguma atividade de risco, ele pode tentar conseguir arma de fogo, mas hoje em dia, para a gente poder ir na padaria, já é considerado uma atividade de risco. Então, na prática, não. O cidadão comum, um cidadão de bem, um pai de família ou até mãe de família, não pode comprar a sua arma de fogo porque fica na mão do delegado ali da Polícia Federal que vai estar avaliando o caso e na maioria, esmagadora maioria dos casos, uma pessoa comum não consegue adquirir a sua arma de fogo. Como a Fernanda disse, na verdade existem vários requisitos que a pessoa interessada em ter uma arma de fogo ela precisa cumprir. E para finalizar, o poder discricionário do delegado da Polícia Federal é entender que realmente aquela pessoa tem necessidade de ter arma de fogo. Então não é tão simples, quem já tentou sabe o que eu estou falando. Bom, além de ser muito difícil, todas as questões de cumprir os requisitos para possuir uma arma de fogo em casa, né? É importante deixar claro a diferença do porte e da posse. O porte é aquela pessoa que tem autorização para andar armado na rua, para transitar armado, e a posse é a pessoa que tem a arma em casa. E além de toda essa dificuldade, tem a questão financeira, que é muito caro cumprir todos os requisitos de treinamento, de exames psicológicos, enfim. Hoje, qual que é a visão geral, né, vamos dizer assim, dos policiais militares em relação ao desarmamento da sociedade? Como que vocês enxergam isso? Bom, os policiais militares, no início, né, quando foi proposto a questão do Estatuto do Desarmamento, eles entenderam, como muitas pessoas também entenderam, que seria benéfico, né, que tirariam armas de circulação, enfim, mas faltou aí um pouco também de conhecimento, de questões assim mais científicas e questões históricas para entender que era sonho. Na verdade, o desarmamento apenas serviu para tirar as armas das pessoas de bem. O vagabundo não entregou a arma de fogo. Então, hoje, os policiais militares, de um modo geral, não vou dizer todos, mas eu tenho essa percepção que é a grande maioria, eles já reconhecem que o cidadão de bem, aquele que se propõe a trabalhar, que ele não tem más intenções na sociedade, ele merece e ele deve exercer o seu direito à legítima defesa. É um direito básico, um direito natural. Então, o Estatuto do Desarmamento, ele vem para tirar essa possibilidade do cidadão se defender, né? A gente sabe que estando dentro de casa, se você tem sua casa invadida, a primeira coisa que você quer é ter a possibilidade de se defender. Como o vídeo que a gente postou, não sei se vocês chegaram a assistir, se não, dá uma olhadinha lá na nossa página do Direita Minas, onde a gente tem uma atriz lá de Montes Claros. Isso. Ela faz ali uma simulação, né, de um bandido entrando na casa dela e a primeira reação que ela tem ali, tem várias opções, uma delas é escrever textão no Facebook, né? Ah, meu Deus, estou sendo assaltada. Então nada disso resolve. Todo mundo quer ter a sua proteção, o Estado ele não consegue proteger o cidadão individualmente, ele não tem esse controle, ainda mais num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente queria ter, por exemplo, a possibilidade de levar um policial com a gente, né? O Bené Barbosa fala muito isso, 24 horas por dia, se a gente pudesse, colocava um policial dentro da mochila.
e carregava 24 horas por dia, né? Mas a gente não tem essa possibilidade. Então o cidadão ele tem que ter esse direito, sim, de se proteger. Quando a gente tem um Estatuto do Desarmamento, a história nos mostra, a gente vai falar disso, né, um pouquinho mais tarde, mas a história mostra que todas as vezes que um Estado autoritário ele desarmou o seu cidadão, consequentemente houve aí um abuso do Estado e até genocídios. Já que você começou a falar sobre isso, queria que vocês dois falassem um pouquinho, né, da história que a gente viveu, principalmente no século XX, que mostrou que sempre quando teve algo que desarmou a população, houve algo do Estado contra a população. E queria que vocês dois decorressem um pouco sobre isso. Eu vou citar aqui um dos fatos históricos que mais me deixa assim, assustada, que foi em 75, com o Partido do Khmer Vermelho lá no Camboja. O Pol Pot foi um dos maiores genocidas da história. O que ele fez com o povo do Camboja foi algo assim terrível. Ele desarmou a população e o Partido do Khmer Vermelho obviamente era comunista. E eles resolveram tirar tudo daquela população do Camboja. Eles fecharam igrejas, né? Então toda vez que você tem ali um Estado autoritário comunista, ele vai em cima da religião. Não é permitido que aquele povo tenha uma religião, porque o comunismo está acima de tudo. Então, o Pol Pot, através do Khmer Vermelho, eles fecharam escolas, fecharam todas as instituições foram fechadas e aquele povo foi obrigado a trabalhar ali no campo, né? E trabalho forçado, sem alimento. Muitas pessoas eram executadas de forma cruel, por exemplo, eles mandavam a população fazer marchas da morte. Eles andavam por horas, às vezes dias, quem conseguia sem comer, e ali eles iam andando até chegar à exaustão e até a morte. Então o povo do Camboja foi vítima desse desarmamento e depois sofreu muito. Até hoje o Camboja é um país pobre, miserável, que não conseguiu se reerguer porque o Pol Pot mandou matar também a classe intelectual, professores. Então o Camboja até hoje, depois de tanto tempo, tenta se reerguer depois desse genocídio. Então é muito perigoso quando um Estado resolve desarmar o seu cidadão. Aqui no Brasil também a gente tem exemplo. O próprio Getúlio Vargas ele promoveu uma política de desarmamento, salvo engano, no início da década de 30, e por consequência, logo em seguida veio o Lampião e seu bando, e ele fez o que queria, né? Ele aterrorizou o interior do Nordeste brasileiro. Eram estupros, homicídios, roubos frequentes. E no livro do Benê Barbosa, do Mentira Pra Mim, né, sobre o desarmamento, ele até cita uma passagem que teve uma das cidades que se antecipou de informação. O pessoal ficou sabendo que o Lampião ia lá, ia fazer a mesma coisa, provocar o mesmo terror que estava provocando em outras cidades, e eles se prepararam. E só a população civil armada que conseguiu impedir. E o bando do Lampião ele não conseguiu fazer nada nessa cidade, não promoveu nenhum ato de terrorismo, ele teve que sair de lá correndo. Então a história já vem nos mostrando que a população de bem desarmada, ela simplesmente é entregue e vai morrer sem chance de defesa, né? Vocês falaram vários pontos, né, históricos. Eu queria que vocês falassem hoje, quais seriam os pontos positivos que a população poderia já perceber isso, se vamos dizer que se o Estatuto fosse revogado amanhã, depois de amanhã, o que a população já conseguiria? A gente sabe que demora um tempo, né, para poder pegar, ter a liberação e tal, mas a curto prazo, o que a população poderia sentir de benéfico? Já é outra visão, porque hoje o bandido sai de casa com certeza de que não vai haver reação. É uma ou outra que a gente vê por aí. E quando acontece essa reação, ainda tem o caso do cara ser pego às vezes e a vítima ser presa porque ela às vezes precisa ter uma arma ilegal. Porque ela não consegue uma arma legal. Na necessidade, ela adquire a arma ilegal, não estou aqui defendendo que isso seja feito, mas muitas vezes o bandido que cometeu o crime é solto, mas vai lá e o cara às vezes é condenado, a vítima é condenada por estar com a arma ilegal e o bandido é solto. Então é uma inversão de valores muito grande. A partir do momento que o Estatuto é revogado, o bandido sai para assaltar com uma outra cabeça. Ele sabe que ali ele tem o risco de encontrar resistência e que ele pode ser morto. E engraçado que isso é até matemático, né? Em Minas Gerais hoje a conta aproximada é que exista um policial para cada 490 habitantes. Ou seja, o vagabundo ele tem 489 chances de ter um roubo bem sucedido em relação à não reação da vítima por uma. Então ele sai muito tranquilo. A partir do momento que o Estatuto vem a ser revogado, esse número ele passa a ser um número obscuro, né? O vagabundo ele não vai saber o que tem por trás daquela
suposta vida, daquela próxima vítima. Então ele vai sair com um pouco mais de insegurança para cometer o seu roubo, né? Hoje o vagabundo é uma das profissões que exerce sua atividade profissional com maior segurança, né, praticamente. Então, galera, a gente teve um pequeno problema no nosso microfone que quebrou. Enfim, vamos continuar aqui. Não tem financiamento, inclusive do Bolsonaro, né? Como alguns gostam de falar. Que pena. O Bolsonaro quiser patrocinar a gente, vamos lá. Bom, pessoal, não é mais segredo para ninguém que Bolsonaro é uma ameaça, né, para a velha política, né, por todos esses figurões, as velhas raposas que se apresentam já nos últimos anos. E agora podem esperar que a pancada vai vir mais violenta. A pancada vai ser muito mais do que seca, né, Estevam Paiano? Então, a pesquisa não é surpresa para mim. Então eu não consigo imaginar que esse número vai reduzir aí nos próximos meses. Acredito que agora é só crescente, mas temos que ficar esperto. Não só com a segurança de Jair Bolsonaro, eu temo muito por isso, mas principalmente pelos ataques sujos, né? Vão acontecer, podem esperar que vão acontecer e nós precisamos estar dispostos a lutar por isso para tentar fazer o possível para que a realidade venha à tona, né? E não mais falácias. Posso fazer assim? Ficou legal. Não tem introdução. Então, galera, a gente encerra por aqui esse primeiro bate-papo, essa troca de informações aí com Júnior Amaral e Fernanda Salles. Vou passar para os dois. Considerações finais, conclusões, essa bobagem toda. Ô, gente, foi difícil hoje gravar esse vídeo. Nós rimos muito, mas para um primeiro acho que já deu para a gente passar, né, para a galera aí a impressão. Nós teremos aí os próximos, novos assuntos virão à tona aí para a gente poder comentar. O Jadir fez aqui o papel de atendente telemarketing no gerúndio, nós estaremos encerrando aqui. É a primeira vez que eu faço isso, assim, esse tipo de gravação, então foi muito bom. Agora, o Jadir com o gerúndio dele ficou horrível mesmo, teve que editar. Vai sair alguma coisa na gravação aí, né? Não teve jeito de cortar tudo. E a Fernanda, com tanto tempo de jornalismo, veio me falar um tipo assim, quis ficar tão descontraída que acabou deixando passar um tipo assim. Ah, não, aí não. Pessoal, muito obrigado. Das próximas a gente vai tentar fazer o mais legal possível, né? Tentando dar uma qualificação aí na gravação. Valeu. Obrigado ao Renan também, nosso cinegrafista.